Nenhuma dúvida? Todo mundo já está pronto para ser conselheiro agora. Agora é só aprender as técnicas, né? Amém, que benção. Já aprenderam o que é, o que não é, né? Mas agora a gente vai ver com mais detalhes. A gente, enquanto conselheiro, a gente pode... Você chega, por exemplo, a pessoa chega com você. O que eu vou fazer? Já aconteceu, ó, às vezes acontece, não sei, nas primeiras vezes que você vai aconselhar, você pensa, gente, o que eu vou fazer com essa pessoa? Alguém já teve esse tipo de sensação? Então aqui eu vou falar algumas técnicas, quais as maneiras que a gente pode reagir diante daquilo que a pessoa traz, tá? Então assim, a técnica, uma das, tem ali na apostila, quem tem, a técnica não diretiva. O que é técnica não diretiva? Tá, a técnica não diretiva, mais ou menos, eu falei já alguns passos assim sobre aconselhamento de forma geral, mas assim, quando a pessoa chega e você percebe que ela já traz o problema, não é? Nesse caso, ela já chegou assim, pastor, preciso conversar com você. Aí, irmã, preciso conversar com você, estou com uma situação. Então, você senta com a pessoa e deixa ela falar. Fala. Tem uns que falam bastante, né? Aí, nessas que falam bastante, muitas vezes elas trazem muito conteúdo. Mas tem pessoas que falam bastante e não traz nada de conteúdo. Eu falo no sentido de ser aquilo que é importante para o aconselhamento. Então, o que você tem que falar? Tem que deixar ela falar. Porque vai chegar um momento que ela vai se esgotar de falar, o supérfluo. Ela fica só na superfície, né? Ela nunca entra na profundidade, ela não vai no problema mesmo. Por quê? Porque existe a resistência. Ela ainda está ali, talvez pesquisando, vendo, analisando você, vendo se realmente confia, vendo se ela vem uma vez conversar com você, 2, 3, e depois não sai na igreja e escuta, né, que ouve que o pastor falou alguma coisa que você falou lá, né, em particular. Depois a gente vai falar sobre o sigilo, tá? Então, a mente do ser humano, amados, é muito complexo, só Deus que entende. É muita coisa para a gente compreender. Então, às vezes, não dá o resultado que a gente está esperando enquanto conselheiro. Mas a mente do ser humano está funcionando. É um processo. Uma pergunta, irmã? Não? Falou? Pode falar. Certo, entendi. Que fala de outras pessoas, não fala dela. Amém. Tá. Muitas vezes, quando a pessoa procura a gente para aconselhar, a gente não pode pensar que em uma vez que a gente conversa com a pessoa vai resolver tudo, tá bom, amados? Às vezes precisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a primeira vez ela falou só da família. Amém. 2 vezes falou da família. Até ela chegar na maturidade e perceber. Amém? Deixa ela, porque ela está ainda no superficial, ela está falando ainda dos outros, ela não falou dela mesma. Da frustração que ela está diante da família, ela não falou nada dos sentimentos que ela tem em relação à família, ela está falando só dos outros. Amém? Tá. Expressar os sentimentos, conduzi-lo à autopercepção. O que seria autopercepção? É isso, ela se entender dentro daquilo que ela está falando. Ela está falando só do outro, mas não falou dela ainda. Porque, olha, cá entre nós, amados, é fácil a gente falar dos outros, não é? Não é fácil? Mas falar de você, das suas intimidades, daquilo que você pensa, dos seus pecados, das suas, né, crueldades que tem dentro do coração para outra pessoa, é difícil. Você tem que ter muita confiança, tem que ter muita liberdade, e isso é conquistado aos poucos. Então, até chegar nesse processo que a pessoa vai falar dos seus problemas, das suas dificuldades, vai demorar um pouco. Tá? Então, daí tem que ter um pouco de paciência. Amém? Trazer à luz a causa do problema. E finalmente, né, conforme ela vai falando, ela vai colocando, o que vai acontecer? Ela vai aos poucos, vai percebendo o que acontece dentro dela, para ela saber que tudo está acontecendo porque ela, enquanto cristã, precisa ser curada em algumas áreas, ser tratada, né? Porque muitas vezes o cristão, ele tem essa ideia de quando vai para o aconselhamento, de passar uma imagem legal, bonita para o pastor. Eu vou falar que eu estou pecando, que eu estou pensando isso, que eu tenho raiva, vontade de matar aquela pessoa. Eu tenho vontade de sufocar aquela pessoa, né? Eu tenho ódio, né? Eu me entristeço quando ela faz isso, né? Então, às vezes a pessoa não tem coragem de falar isso, mas é muito importante nós, enquanto conselheiros, chegarmos até o ponto dela falar, porque isso é o verdadeiro pecado que está ali atrás daquilo que está acontecendo. E enquanto não for colocado para fora, né? Enquanto não for trabalhado isso, não vai ser resolvido o problema. Vocês já passaram por alguma situação dessas? Algum caso assim? Vocês que já aconselharam?
né? A pessoa fala, parece que não resolve, fala, e vai demorando um tempo, aos pouquinhos a pessoa vai se abrindo, a pessoa vai falando, daqui a pouco ela vai percebendo, aí o Espírito Santo vai fazendo obra, o coração dela vai sendo tratado e ela vai percebendo, realmente. E aí precisa ver o arrependimento, precisa ver o quê? O perdão, essas fragilidades que muitas vezes nós temos enquanto cristão e nós não colocamos para fora. E a gente usa as máscaras. Por isso que tem tantos crentes doentes, tantos crentes fracos, né? Na fé eu falo, muito fracos, com problemas, né? Porque não consegue ser tratado naquelas áreas, né, que Deus quer tratar. Porque nós sabemos que quando nós nos convertemos, nós somos lavados pelo sangue de Cristo, não é verdade? Nós temos vida nova em Cristo, não é verdade? Todos nós que nós nos convertemos. Mas a partir daí a gente não peca mais? Aí nós nos tornamos perfeitos? Não, Deus vai transformando área por área. Área por área. Naquela área que você tem muita dificuldade, é aquela área que você precisa de ajuda, que você precisa de aconselhamento, precisa de um suporte, precisa de alguém do teu lado para você crescer. É essa área que tem que ser colocada para fora para Deus transformar e nós chegarmos à plenitude de Cristo. Amém? Deu para entender a técnica não diretiva? Então o que você vai fazer? Você vai direcionar aquilo que você está falando, vai direcionar a pessoa que chega até você? Não, você não vai direcionar, você vai deixar mais livre. Tá? Essa é uma das técnicas. Tá, mas e se eu deixar livre e a pessoa for quieta e ficar o tempo inteiro quieta olhando para mim? Já aconteceu isso? A pessoa chega, eu estou com um problema, pastor. Tá. Ah, estou com um problema com meu namorado. E trava, não fala mais nada. Você vai ficar quieto? Não, nós podemos usar outras estratégias para a pessoa começar a se soltar, começar a falar, tá? Aí nós podemos usar essa técnica que existe, que seria a técnica diretiva, né? Que é uma técnica que você pode estar usando de uma forma mais incisiva. Você vai atuar, você vai perguntar. Você pode, enquanto conselheiro, se você realmente aconselha muitas pessoas, que você tem essa prática e tal, você pode até fazer um questionáriozinho, né? Existem pessoas que fazem um questionário, porque tem pessoas que têm mais facilidade de escrever do que falar. Então a pessoa tem muita dificuldade, às vezes, de falar, mas para escrever, qual é o seu problema? Tá, ela pega o papel, eu estou com um problema assim, assim, assim. E ela consegue colocar no papel de uma forma melhor do que com palavras. Não sei se vocês perceberam que tem pessoas que têm bastante facilidade em falar, em se comunicar. E tem pessoas que têm muito mais facilidade de escrever, de colocar no papel. É uma estratégia que a gente pode estar usando, né? Fazer um questionário, algumas perguntinhas põe. E aí, a partir desse questionário, você pode ali, tá? Depois ela escreve, olha, pode ficar tranquila, escreve ali junto com você fica ali fazendo outra coisa, deixa a pessoa à vontade e tal. Depois você pega o papel e você vai pegando as perguntas e vai conversando com ela. Você colocou aqui e tal, me fala um pouquinho mais sobre isso. E você abre espaço para aquelas situações que você realmente percebeu que ela não conseguiu chegar e falar e colocar tudo, tá? Como? Sim, no começo. Sim. O quê? Apresentar o questionário? Não fala? Certo. Sim. Aham. Tá. Sim. Conversar, tal. Sim, na verdade, assim, ó. Se a pessoa, o pastor, pastor, né? O pastor perguntou assim, você chega ali, a pessoa percebe que ela é muito tímida, muito retraída, né? Porque você vai aconselhando, com o passar do tempo, você já percebe, você bate o olho na pessoa, você já sabe, né? Essa é uma pessoa que não sabe muito bem se colocar, tem mais dificuldade, né? É mais tímida, mais retraída. Ele perguntou, é oportuno você assim conversar um pouco, fazer uma introdução, falar algumas coisas, antes de você entrar no assunto? É muito oportuno isso, tá? É muito oportuno, pastor, tá? Então você pode, assim, a pessoa chega, se você tiver tempo hábil, né? Assim, então, se você tiver um tempo assim, mas você faz aquela introdução, dependendo do tempo que você tem, você fala que você
na verdade, é bom que você esteja aqui, que está disponível para estar atuando com ela, que quer ajudar naquilo que for possível, mas você coloca nessa fala que vai precisar da participação dela em algum sentido, tá? Por quê? Você fala, né, faz uma introdução, pode falar do dia também, pode falar algumas coisas bem assim superficiais, tal, para a pessoa se soltando, se desarmando. Isso é natural. Acho que todo mundo quando chega no ambiente fica meio, né, assim, inseguro. Então, até ela sentir que está tranquila, que está sendo aceita, que está sendo valorizada, né? Aí você pode falar, olha, nós vamos fazer um trabalho aqui em conjunto, né? E assim, eu vou precisar que você me coloque toda a situação e vou precisar da sua parceria, vou precisar que você também, em certos momentos, esteja fazendo aquilo que a gente vai estar conversando, tal. Por quê? Porque é um contrato que a gente pode estar fazendo no começo, né? Que existe uma parceria de você enquanto conselheiro e da pessoa enquanto aconselhado. Tá ok? Pude esclarecer, pastor? Tá? Pode fazer esse rapport, né? Quando a gente fala em psicologia, a gente faz um rapport inicial, né? Seria aquele momento, né? Você pode fazer, depois eu vou falar do sigilo, mas você faz o contrato do sigilo, né? Que existe um sigilo, você pode, olha, pode ficar tranquila, que tudo aquilo que for falado aqui vai ficar entre você, né? Em hipótese alguma, eu vou estar comentando com ninguém, né? Isso, muitas vezes, desarma a pessoa. Ai, que bom, posso ficar tranquila então, tá? Vai ficar entre eu, Deus e você. Tá? Nós vamos ver mais para frente que existem algumas situações que a gente precisa falar com pessoas, mas sempre quando nós vamos falar alguma coisa do caso que nós estamos atendendo, nós precisamos pedir a autorização da pessoa, e se ela não autorizar, em algumas situações nós não podemos falar. Tá? Então tá. Essa seria a técnica diretiva, né? Então a coleta de dados, que seria isso daí, faz um formulário, um questionário e tal. Lógico, né, amados? Vocês não vão chegar assim, a pessoa chega assim, preenche isso. Né? Daí que a pessoa se intimida mais, meu Deus do céu. Fala, esse papel aqui, ó, é uma coisa muito confidencial, a gente pode até, se a pessoa é muito introspectiva, a gente pode conversar que eu rasgo depois. Por quê? Na cabecinha da pessoa. Opa, estou registrando aqui, aonde vai parar esse papel? Né? Então vem aquelas, né, são coisas muito profundas, a pessoa nem vai pôr, é pior ainda. Então você pode conversar e rasgar o papel, ó, rasga na frente da pessoa. Né, o máximo que ela fala assim, não, a faxineira vem aqui e não vai ler, tá? Então, para dar segurança para a pessoa, porque nós trabalhamos com pessoas são emoções, são fantasias, né? A mente vai longe, a pessoa não fala, mas elas estão, né, pensando muitas coisas, e aí elas reagem, a gente não sabe por que elas estão agindo daquela forma. Tá. Aí você vai analisando, vai organizando, vai avaliando tudo aquilo que ela colocou ali no papel, né? E a partir daí, você vai chegando a uma hipótese do que está acontecendo, né? Uma hipótese diagnóstica, que a gente fala, uma hipótese, né, que a gente fala assim, mais profissionalmente, né, mas eu acho que é por isso, isso, isso. Mas muitas vezes a gente acha que é, mas a gente não pode falar nada enquanto conselheiro. Tá? A gente fica quieto. Primeiro, segundo, terceiro contato, às vezes não vai falar. Às vezes a pessoa não está preparada para ouvir, tem muitas vezes a pessoa não está preparada para ouvir. Você fala, a pessoa se retrai, não vem mais aconselhamento. Pronto, acabou. Travou a pessoa. Né? Você não pode mais atuar ali para ajudar a pessoa, né? Então assim, a gente precisa ter muita sensibilidade do Espírito Santo, muita sabedoria, né? Para a gente saber realmente que está ajudando, né? Não afastar a pessoa. Amém, queridos? E ali no final eu coloquei sugestões de solução. Então chegou um problema, né? A pessoa está com um problema ali, dá uma hipótese de um problema ali. Vocês podem sugerir, quem quer fazer uma ideia de um problema bem prático ali do dia a dia, de alguma coisa que acontece, que precisa de uma ajuda de um conselheiro. Pastores que sempre estão escutando um problema. A pessoa foi abusada sexualmente na infância, tá? Muitas vezes ela não chega com essa queixa, né, pastor? Ela nem chega falando isso. Ela às vezes tem ela tem problemas com o seu cônjuge, ela tem problemas na área sexual, né? Ela não tem atração pelo seu cônjuge, ela tem dificuldades em outras áreas, uma pessoa nervosa, irritada, muitas vezes ela chega com essa queixa, tá? Ela não vai chegar assim, pastor, eu fui abusado sexualmente. É difícil uma pessoa chegar e já chegar no âmago da questão. Então o que vai acontecer? Essa pessoa, ela precisa aos poucos, né, ela ir sendo trabalhada, ela vai colocando uma situação, vai colocando outra situação, vai colocando outra situação, até que vai chegar a esse ponto. Ela foi abusada, só que ela não foi curada ainda.
ser abusada não é o problema no momento, né? Ela foi abusada, porque muitas pessoas já foram abusadas sexualmente e já foram curadas e tratadas por Deus, né? Ela precisa ser curada nessa área, ela precisa ser tratada por Deus, né? Quando chega a esse âmago da questão, que seria assim, um abuso sexual, né? Provavelmente o que vai acontecer? Chegou o diagnóstico, é o abuso sexual, né? Ali, tá? Provavelmente essa pessoa, se ela chega muito travada, usa ali, ela não vai colocar na folha ali sobre abuso sexual. Ela vai colocar essas situações que eu coloquei, né? Que ela tem dificuldade com o esposo e tal. E daí, depois que de muito tempo vai chegar o âmago da questão, e depois que descobriu que realmente ela foi abusada sexualmente, o que tem no coração que ela é tão assim... Ah, meu Deus do céu, o que tem no coração dela? Ela tem raiva do abusador, ela tem raiva dela mesma, ela não se aceita enquanto mulher, ela tem muita raiva porque ela não reagiu na hora, ela tem raiva da mãe, por exemplo, que não acudiu ela, que era o pai, que era abusador. Então, os sentimentos que estão por trás dela, a insegurança que ela tem diante do sexo masculino, porque ela se sentiu totalmente desprotegida, então isso ela traz para o relacionamento dela conjugal. Tá? Então é nessa questão que vai ter que surgir através do Espírito Santo para ser curada e tratada. Ela se perdoar as pessoas que supostamente ela acha que perdoou, né? E conforme, amados, vocês vão perceber assim, conforme a pessoa vai falando sobre o problema e ela vai aprofundando, ela vai tendo mais emoção. Ela vai trazendo essa emoção. Quando ela fala, eu fui abusada sexualmente, muitas vezes ela para literalmente, quando ela chega no âmago do problema, você percebe. E às vezes nós, as pessoas, né, que aconselham e tal, ficam angustiados e quer que a pessoa fale mais. Mas existem momentos que o conselheiro precisa se silenciar e deixar a pessoa sentir a dor que ela teve, para ela ser curada. Amém? A gente vai ver com mais detalhes. E às vezes a nossa ansiedade enquanto conselho, então e daí? E como que foi? E fica quebrando o sentimento dela. Deixa ela pôr o sentimento para fora. Amém? E daí sim ela vai ser curada e tratada. Amém? Não sei se solucionei assim, mais ou menos a ideia desse caso, né? Porque tem muitos casos que a gente pode estar atendendo.